Eu já assisti Um Lugar Silencioso dia 1. E ali eu fiquei realmente me indagando se esse filme não seria mais um dos tantos disaster movies, ou filmes de desastre, ou filmes apocalípticos que nós já vimos várias e várias vezes, né? Porque temos exatamente uma invasão alienígena em Nova York, tudo realmente sendo destruído, e eu me indaguei se não seria exatamente mais um desse gênero de filme, né? Eu também fiquei me perguntando, será que esse filme iria sofrer da maldição do terceiro capítulo de uma trilogia? Porque geralmente o terceiro capítulo é exatamente inferior aos dois anteriores, né? E será que esse filme mostrando o dia então que as criaturas chegaram na Terra, será que o filme agregaria alguma coisa de diferente na história dessa franquia? Será? Então eu fiquei me indagando exatamente sobre várias dessas questões durante o filme. Dali eu acabei me surpreendendo em algumas questões. O filme é muito mais uma jornada emocional e pessoal dos personagens, que tem algumas conexões ali com principalmente o segundo filme. Mas mais sobre isso eu vou trazer para vocês. Meu nome é Breno Beccaria, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, e vamos então mergulhar profundamente nessa análise completa com um pouquinho de spoilers de Um Lugar Silencioso dia 1. What's your favorite scary movie? Aqui nós temos o personagem da Sam, interpretado pela Lupita Nyong'o. Ela está em estado terminal de câncer e está internada numa unidade de cuidados paliativos, que são instituições que internam pacientes, pessoas com doenças graves, incuráveis ou em estados terminais, para darem a esses pacientes tratamentos, medicações, cuidados para poder aliviar os sofrimentos desses pacientes, dar uma boa vida a eles, até que chegue então talvez ali o fatídico dia. E a Sam então está com os dias contados com esse câncer. Aqui ela já foi uma poeta, já escreveu vários livros, e aqui praticamente ela desistiu da vida, desistiu de viver. O único objetivo que ela tem é comer o último pedaço de pizza, principalmente na pizzaria em que ela e o seu pai visitavam quando ela era criança. O pai dela também teve câncer terminal, acabou morrendo, e ela está sofrendo desse mesmo mal. Aí então, no fatídico dia, né, em que essa instituição faz então um tour, né, até Nova York para assistir um show de marionetes. Ali ela fala então com seu amigo, o enfermeiro, que ela queria muito um pedaço de pizza. E assim ela resolve ir até esse show de marionetes para poder comer a pizza que ela tanto queria. Mas infelizmente foi nesse dia em que as criaturas chegaram na Terra e a Terra foi invadida por esses seres completamente desconhecidos. O mundo dela simplesmente desaba, né? Mas mesmo assim ela quer muito e muito comer a sua pizza, e ela vai fazer de tudo para pelo menos realizar o seu último desejo. No meio do caminho então ela acaba conhecendo um jovem estudante de direito, o Eric, que a família dele mora lá na Inglaterra e ele veio estudar nos Estados Unidos. O Eric tem um outro objetivo dele, que é simplesmente chegar no local em que os sobreviventes estão sendo resgatados no cais de Nova York para serem levados para uma outra locação, que aqui exatamente faz a grande conexão com a segunda parte, né, com o segundo filme da franquia. E ali é muito interessante exatamente os dois personagens. Os dois são sozinhos, os dois são solitários, os dois se encontram no meio de um caos, e os dois criam uma bela amizade, e os dois têm ajuda mútua. Então esse filme, galera, em vez de focar exatamente no desastre, no apocalipse, na destruição, temos sim essas partes, mas não é o foco principal do filme. O foco principal é a jornada emocional e pessoal de cada um desses personagens. Tanto a Sam tem o seu objetivo final, quanto o Eric também tem o seu objetivo. Os dois acabam então coincidentemente se encontrando por conta do gatinho, né, o Frodo, que é o gatinho de serviço da Sam,
que ela cuida, que ela tem muito carinho por ele, né? E ali então eles acabam se encontrando no meio desse caos. A Sam não quer muito ficar com o Eric, mas o Eric tá tendo várias crises, ataques de pânico, crises de ansiedade por conta das criaturas. Então a Sam vai ajudando exatamente o Eric, e o Eric também vai ajudando a Sam, cuidando dela, arrumando medicamentos para ela, né? Ele vai numa farmácia durante a noite arrumar os medicamentos que ela precisa. Então são duas pessoas que acabaram se encontrando do nada, no meio do caos, e que acabam criando uma grande conexão. Então o filme é isso, gente. O filme é essa jornada dos dois personagens. Por mais que eu queira saber mais sobre os bastidores, por mais que eu gostaria de saber mais o que está acontecendo no mundo ao redor, aqui o filme não aborda muito. O filme é muito mais centrado na Sam, no Eric, nas relações entre eles, como eles se ajudam, nos seus objetivos, como eles simplesmente se complementam em vários aspectos, têm coisas em comum, como eles se respeitam. Então é muito bonito ver a conexão entre eles, a amizade entre eles. Então você fica investido no filme por conta dos personagens. A gente chama de character driven, ou seja, né, aquilo que é levado pelos personagens. Os personagens carregam a narrativa do filme. É que exatamente você nem sente o filme passar muito não. O ritmo dele é tão envolvente, você se envolve tanto, você se conecta tanto com os personagens, que aqui você não vê o filme passar, e quando você percebe, já tá chegando no final, você fala, caramba, que rápido, né? Então o ritmo do filme é muito envolvente, os personagens são envolventes, as atuações são maravilhosas. Daqui uma coisa muito interessante é que não tem muito diálogo. Então os atores precisam passar suas emoções por meio de atuações corporais, como a gente chama, né? O body acting, ou seja, o corpo vai se mexendo, o corpo vai então mostrando exatamente como os personagens estão sentindo, os rostos, as expressões, os olhares. Os olhares são muito importantes, né? O olho realmente do ator, a emoção por trás dos olhos é que vai mostrar se a atuação é real ou se é algo encenado. E aqui não, aqui você vê a dor, você vê o medo, você vê o sofrimento, você vê o desejo, você vê a vontade dos personagens por meio dos olhos, por meio das expressões. Então os atores conseguem carregar o filme inteiro por meio desse método de atuação, que é muito interessante. Eles são maravilhosos. Então por isso que você vai investindo, né, a sua conexão emocional com os personagens, com o carisma dos atores. Então, sim, não é exatamente um disaster movie, não é exatamente um filme de desastre, porém não é realmente o grande foco deste filme, né? E ali você realmente se pergunta, o que esse filme realmente agregaria à franquia, né? Porque o dia 1, por que exatamente escolheram esse dia 1? Por que não pode ser o dia 400, 500, 600... Por que exatamente o dia 1? O que faz esse filme ser diferente? Por que escolheram o dia em que os monstros atacaram a Terra, né? Porque exatamente para a gente poder ter um certo tipo de noção de como a vida pode acabar de uma hora para outra, né? Coisas que a gente fazia no dia a dia, lugares que a gente frequentava, pessoas que a gente conhecia e tinha contato, simplesmente tudo acabou. Desejos, sonhos, vontades, objetivos pessoais, casa, relacionamentos, trabalho, tudo vai por água abaixo. Exatamente, o mundo dessas pessoas vão por água abaixo, né? Ela tinha o objetivo de comer a pizza e ali poderia ter sido destruída. E ali eles encontram a pizzaria completamente destruída, ou seja, ela não realizou 100% o seu desejo. O Eric tinha o sonho de ser um advogado, viajou para outro país, ficou longe dos pais para ter o seu sonho realizado, e ali simplesmente não vai conseguir. Ele não tem contato com os pais, não sabe se estão bem, se estão vivos, o que está acontecendo na Inglaterra, não tem contato nenhum, né? Então, exatamente, é essa questão que o mundo pode acabar de um dia para o outro,
E o que você faz com isso? Como você vai lidar com isso? Qual vai ser a sua reação, né? E ali exatamente, gente, vive um dia de cada vez, aproveite o dia o máximo que você pode aproveitar, porque de uma hora para outra, eu não tô falando que exatamente uma invasão alienígena vai acontecer e o mundo vai acabar. Não, mas às vezes acontece alguma coisa e você deixa para depois, se deixa pro futuro e esquece de viver exatamente o presente, o que tá aqui, o que tá agora, né? Então lugares que você frequenta, que você vai, que faz parte do seu cotidiano, não faz parte mais. Lugares que você quer visitar, coisas que você gostaria de fazer, simplesmente não vai dar para fazer mais. Aquilo simplesmente é cortado. Pessoas, você perde o contato com as pessoas. Você não sabe o que está acontecendo com as pessoas. Você simplesmente fica ali à mercê do nada, de um ataque, de alguma coisa que acontece, e sua vida simplesmente vai assim de cabeça para baixo. Então, por isso que eu acho que eles devem ter escolhido exatamente o dia 1. Como as pessoas lidaram com isso? Como foi exatamente esse dia? Mas não causa exatamente um grande aprofundamento. O filme foca muito mais nas perspectivas de Sam e Eric e esquece exatamente o que acontece ao seu redor. Então, nesse aspecto, o filme tem até pouca ação, né? Em alguns momentos eles são atacados ali pelos monstros, eles acabam fazendo alguns barulhos, né? Porque assim, galera, é muito difícil você simplesmente não fazer nenhum tipo de barulho, porque a gente vive num mundo barulhento, né? É sirene pra tudo quanto é lado, é buzina, é carro, é ônibus, é sempre barulho, é música, sempre tem algum tipo de barulho na nossa vida. É muito difícil viver sem fazer algum barulho, a gente tá acostumado. Então às vezes às vezes alguém grita do nada e não quer gritar e esquece. Às vezes você esbarra em alguma coisa cai. Às vezes um gerador começa a fazer um barulho do nada e você obviamente nem se liga para isso, sabe? Temos vários ruídos brancos, né, ao nosso redor e que a gente às vezes nem percebe, mas sim, o mundo é barulhento. Então foi o dia em que o mundo silenciou do nada. Então é uma coisa muito repentina, exatamente, né? E os personagens têm muita dificuldade de lidar com isso. Exatamente como nós teríamos também muita dificuldade de lidar com isso. E ali eles vão aprendendo maneiras de driblar essas questões sonoras, né, galera? Ali eles descobrem, então, ó, vamos abafar então o som por meio da água. Vamos então abafar o som aqui no meio do trovão. Vamos esperar o barulho, né, do trovão, e ali a gente vai fazer barulho juntos. Então eles arrumam maneiras inteligentes de tentar driblar exatamente essa questão de não poder fazer nenhum tipo de barulho, né? E ali exatamente em algumas cenas fica até mesmo desconfortável, porque como a gente está acostumado com barulho, então quando fica um silêncio absoluto é meio desconfortável. Mas exatamente isso que o filme tenta trazer pra gente, né, galera? E mais, tem um aspecto aqui que eu acho que eles poderiam ter evitado, é que quando tem o silêncio absoluto, mesmo assim, em algumas cenas, temos um pouco de trilha sonora. Eu acho que não deveria ter. No primeiro filme, no segundo, se eu não me engano, acho que mais no primeiro também, quando temos um silêncio mesmo, a gente realmente fica no vazio, a gente não escuta nada, praticamente nada, né? E aqui não, aqui tem uma trilha sonora que vai levando, e eu falei, nossa, seria muito mais legal se eles deixassem os sons diegéticos, ou seja, os sons da natureza, os ruídos brancos, os sons que os personagens fazem, os sons que os personagens escutam e que também a gente escuta, né? A trilha sonora a gente escuta, mas os personagens não. Então, os sons diegéticos são os sons que os personagens escutam e os sons que os personagens, a natureza, o ambiente emite durante o filme. Seria muito mais interessante deixar esses sons diegéticos do que colocar uma trilha sonora, porque causaria muito mais desconforto, talvez, a gente, de não escutar nada, né? E quando tem as cenas de ataques, a gente sabe exatamente que os personagens vão sobreviver. Então, realmente, eu não fiquei tão tenso assim no filme como eu gostaria de ficar. Não tem tanto suspense, pelo menos do meu ponto de vista, igual, por exemplo, no primeiro filme, que eu fiquei muito mais tenso, né, em relação às coisas que os personagens faziam. Aqui eu não fiquei tão tenso assim. Dali eu não sinto exatamente que os personagens estão realmente em risco. A gente já sabe exatamente que eles vão conseguir sobreviver, que eles vão conseguir passar por isso, eles são os personagens principais, somente tem 2 no filme, então você já sabe mais ou menos que ali não vai acontecer muita coisa com esses personagens ao longo do filme. Então não senti exatamente essa iminência do perigo, mas as cenas de ações são muito bem realizadas, os efeitos são muito bons. Eu gostei muito da cena em que eles são atacados, né? Eu não sei se é
é um banco, acho, né? Que vem do nada e pulando assim em cima das vidraças e quebrando tudo. A cena também gosto bastante daquela cena do metrô nas águas, enfim. Tem cenas muito, muito interessantes de ação. E a fotografia do filme é simplesmente belíssima, né? Por mais que nós já vimos Nova York ser descrita várias e várias vezes, aqui tem uma finesse, tem realmente uma coisa diferente, um visual muito bonito, as paletas que eles usam, né? As imagens aéreas também de Nova York, sim, simplesmente belíssimas demais. Uma cena muito bonita do Eric andando na rua, sozinho, um vazio, uma destruição, sabe? Algo tão simbólico, realmente é muito, muito bonita, muito bem feita a fotografia do filme. Ele tenta agregar um pouco na narrativa. Ele mostra um pouco a história de origem daquele cara da ilha, né? O homem da ilha, lá na parte 2. Então a gente sabe exatamente de onde aqueles sobreviventes da colônia da ilha vieram, que vieram do cais de Nova York, né? Em que a gente conhece o nome dele neste filme, o Henry, tá ali exatamente num dos barcos, né, que estão saindo de Nova York. Então mostra exatamente como aconteceu essa debandada até a ilha. A gente conhece a história de origem dele, então faz uma conexão com a parte 2. A gente já sabe exatamente o que vai acontecer com ele na parte 2, o que vai acontecer na colônia. Então, exatamente, o final ali conecta muito com a parte 2 e é um final muito agridoce, né? Você sabe o que acontece com os sobreviventes, você sabe exatamente o que acontece com a Sam no final do filme, mas deixa em aberto o Eric, né? O Eric pode retornar futuramente. Respondendo então, não acho exatamente que o filme caia nessa maldição do terceiro capítulo. O filme é bom, sim, né? Assim, não é necessariamente um disaster movie, né? Porque temos catástrofe, mas não é o foco do filme. O foco são muito mais os personagens. E agrega em relação à história, não tanto quanto eu gostaria que agregasse por ser dia 1. Mas é uma coisa interessante e você se importa mesmo com a jornada de cada um desses personagens, né? Mas enfim, galera, aqui eu dou então uma nota 8 de 10. 8 claquetes de 10. E comenta então, galera, o que vocês acharam sobre esse filme. Gostaram, não gostaram? Concordam, não concordam em relação a isso? Quais são as suas perspectivas? E comentem também aqui qual nota vocês dão para esse filme. E dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Tô fazendo a cobertura de todos os filmes que lançam nos cinemas de terror. E eu vou trazer muito mais Maxine, né? Um dos próximos, viu, galera? Então fiquem ligados, até os próximos vídeos.